Do maior escândalo de corrupção desde o Petrolão, tá? Estamos vivendo oficialmente num país de um grande escândalo de corrupção. Primeiro eu queria colocar para vocês, né, pra gente iniciar aqui, o problema em tela. A gente não tá falando deste escândalo ou de outros escândalos como se deveria, porque no Brasil o aparato investigativo do Estado, ele foi tolhido. E certas, vamos dizer assim, certas liberdades e prerrogativas que o Ministério Público Estadual dispunha, ou mesmo os Ministérios Públicos Federais nos respectivos estados, o Ministério Público Federal nos respectivos estados, eles perderam, tá? A morte da Lava Jato precipitou, vamos dizer, uma série de anticorpos que foram naturalmente criados por conta dela, por parte do sistema político, de modo a protegê-lo de grandes escândalos que possam levar líderes políticos à cadeia, tá? A maior de todas as respostas foi a criação do orçamento secreto, tá? E eu preciso colocar o orçamento secreto em tela aqui, tá? Mas que ele não tenha uma conexão direta. Porque as pessoas estão falando, e eu tô vendo memes rodando, pô, esse aqui é o maior escândalo de corrupção desde o Petrolão. E não é. O maior escândalo de corrupção desde o Petrolão chama-se orçamento secreto. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou chegar no escândalo do INSS, essa live vai falar muito do escândalo do INSS. Só que a gente precisa, né? Vamos botar as coisas aqui em ordem. O orçamento secreto surgiu durante o governo Bolsonaro e foi, vamos dizer, uma resposta para um problema. Qual era o problema, Riso? As campanhas no Brasil, elas não funcionam sequer com fundão, né? A gente vê aquelas discussões infantis sobre fundão, mas a gente não é o fundão que banca o grosso das campanhas, é caixa 2. O que banca a campanha é caixa 2 no Brasil. Porque boa parte do trabalho das campanhas é ilegal. É feito com dinheiro em espécie e é feito com dinheiro roubado. E esse dinheiro vem de onde? Superfaturamento de obra, desvio de dinheiro, dinheiro através de emenda. É isso. Assim, a política brasileira roda em torno disso. Todo mundo sabe que é assim. Tá? Nós estamos na política, nós estamos montando um partido político e eu falo pra vocês, políticos competitivos nos interiores, Brasil afora, e também em capitais, tá? Eles operam dessa maneira, é assim. Com a Lava Jato foi pego um sistema de financiamento de partidos políticos, tá? Em larga escala, utilizando roubalheira em estatais. Então você conseguia fazer grandes roubalheiras em grandes estatais, grandes contratos. Aí você, sabe, numa batelada você roubava 100 milhões, numa outra batelada mais 300 milhões. Era coisa nesse nível, contratos inteiros com setores da Petrobras, plataformas, obras. Tudo isso gerava desvios de centenas de milhões. A coisa foi dando bilhões, no plural. E essa roubalheira, além de alimentar os cofres pessoais de cada um e o bolso de cada um, naturalmente também alimentava as campanhas. E era um sistema de alimentação de estruturas político-partidárias, tendo em vista eleições. Ok? Era isso. Não à toa quem controlava, vamos dizer, a Petrobras, não só setores da Petrobras, mas o esquema em si eram lideranças partidárias. Então tinha a turma do PMDB, tinha a turma do PP, tinha operadores menores. Isso precisa ser entendido. Quando isso é debelado com a Lava Jato, você não tem mais esse financiamento. E você precisa de novas maneiras. Qual foi a maneira intrigante que eles fizeram? Eles se utilizaram de uma experiência que eles tiveram com o lance do financiamento público de campanha. Porque antes tinha muito financiamento privado. Acabaram com o financiamento privado também por conta da corrupção. Ao acabar com o financiamento privado e instituir o financiamento público, a galera falou, não vai ter roubalheira, porque agora o dinheiro vem do Estado. O Estado simplesmente dá um dinheiro aí pra vocês e vocês fazem a campanha. Mas não é a campanha suficiente. É a campanha por dentro é feita com esse dinheiro. Existe o dinheiro porque precisa rodar por fora. Qual foi a grande sacada? E isso acontece no governo Bolsonaro e é ampliado agora no governo Lula, senhor Rafael Almeida Rizzo. Orçamento secreto. O orçamento secreto cria uma conta, né, que você basicamente envia suas emendas. Eles chamavam antigamente era RP9, depois mudou de sigla. Esse modelo, você envia sem transparência as emendas para sua base. Você não tem obrigação de repasse para determinada área, como tem nas emendas impositivas, são, vamos dizer, as emendas oficiais. E ali você faz a putaria, tá? E é muito difícil você pegar, é muito pouco transparente. E isso foi institucionalizado. Isso foi se profissionalizando e se institucionalizando ainda mais nos anos vindouros. No governo do Lula a mesma coisa, isso continua no governo do Lula. E aí, tá? Com base nisso, a gente teve um volume de dezenas de bilhões de reais de dinheiro utilizado por figuras ligadas ao Centrão, direita também, esquerda também, mas maiormente o Centrão, para financiar as campanhas. E a gente viu algo muito novo, que foi a grande campanha tocada com dinheiro pós-orçamento secreto, que foi a campanha de 24, que foi um gigantesco caixa 2 e foi o grande retorno da compra de votos nas eleições brasileiras. 2024 foi um ano de muita compra de voto. A gente mostrou isso nas eleições, a gente mostrou as campanhas do interior do Brasil com isso, tá? Foi a grande eleição, a compra de votos voltou. Esse é o maior escândalo de corrupção do Brasil, eu quero que fique claro, tá?
O maior escândalo de corrupção do Brasil é esse. Todo mundo sabe que é esse. Ele tá institucionalizado e ninguém governa com isso. Quem toca isso é o Centrão, tá? Vamos lembrar, por quê? Porque a gente vai falar do escândalo do INSS, que é um escândalo tocado no Executivo. Então, esse escândalo do INSS é um escândalo tocado no Executivo, tá estourando pro Executivo, mas vai estourar também pra gente do setor financeiro, gente de sindicatos, gente dessas associações representativas, mas vai mexer com gente do Poder Executivo, seja, vamos dizer, de empresas públicas, autarquias, sejam políticos. E do outro lado, paralelamente, você tem o orçamento secreto, que é o grande esquema de corrupção do Legislativo, sacaram? Você tem um escândalo de corrupção do Legislativo e tem um grande esquema de corrupção do Executivo. E o do Judiciário, qual é o grande esquema de corrupção deles? Super salários. É mais democrático, né? Ninguém ganha muito, mas mais democrático. E aí, pra gente lá em si, gente graúda, aí você tem uma coisa muito particular, que são escritórios ligados a amigos e familiares de ministros e juízes que podem fazer, né? Enfim, né? Tem que até tomar cuidado pra falar isso. Então todo mundo arrumou seu espaço pra brilhar, é ou não é, Riso? Todo mundo tem o seu escândalo setorial. Mas qual é o maior de todos com larga vantagem? É esse o equilíbrio dos poderes? Esse é o verdadeiro equilíbrio dos poderes. Bancas de advocatícias ligadas a ministros pro judiciário, pro legislativo, orçamento secreto, e pro executivo agora o escândalo dos aposentados e pensionistas. Olha que delícia. Cada um com o seu, né? Eu acho curioso que recentemente tanto o executivo quanto o judiciário, veja só, Rafael Almeida Riso, foram para cima do orçamento secreto. Não porque acham muito errado, mas porque eles querem reequilibrar o poder e tornar o legislativo novamente submisso ao executivo. Hoje o legislativo meio que não liga pro poder executivo, porque eles não precisam mais ficar com o pires na mão pedindo cargos. Eles podem simplesmente receber o seu orçamento secreto de boa, votam do jeito que querem, e o compromisso deles é com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, sacaram? O Flávio Dino foi pra cima, e aí eles estão putos. Eu não digo que é a investigação que tá rolando, eu não acho, tá? Tem a correlação com isso. Não acho. Eu acho que é uma investigação boa, séria e proba, e tá pegando um escândalo horroroso, o escândalo do INSS. Só que, aqui aí, vocês vão ver onde eu vou chegar. Só que, dada a natureza desse conflito, e dado que, vamos dizer, até o pai do Hugo Mota, o Riso pode levantar aqui, tá? O pai do Hugo Mota, que é o novo presidente da Câmara, ele foi alvo de uma investigação da Polícia Federal envolvendo desvio de emenda, a.k.a. orçamento secreto, tá? O Riso pode pegar. Me soa o seguinte, que isso é uma boa maneira de equilibrar o jogo, entendeu? E o Legislativo pode usar todo esse material do INSS pra ir pra cima do Executivo, saca? A história fica ainda mais estranha quando gente que era do Judiciário e foi pro Executivo, a.k.a. Ricardo Lewandowski, tem, vamos dizer, através de um dos seus filhos, a representação advocatícia de uma das associações ou sindicatos que está sendo investigada nisso. Então você começa a pegar, Riso, amarrações que envolvem executivo e judiciário. No momento que executivo e judiciário lutavam contra a roubalheira do legislativo, não porque são contra a roubalheira, mas simplesmente porque querem submeter o legislativo. E agora o legislativo passa a ter uma arma muito curiosa e muito gostosa para apertar o executivo. Porque se rola uma CPI envolvendo isso do INSS, começa a convocar gente do governo, começa a dar merda, tá? Eu queria começar a live, e é muito importante trazendo esses pontos, porque isto começa a fundamentar uma briga, e grandes brigas institucionais desta natureza, você até sabe como começa, mas você não sabe como termina. Pode ser que isto se precipite em outras coisas. Você entende, Riso? Sim. Pode virar uma tempestade perfeita pro governo. Às vezes o que o legislativo vai fazer é bem simples. Nunca mais citem o nome do orçamento secreto. Deixa a gente trabalhar com o que é nosso aqui. Não enche os nossos culhões, tá bom, governo Lula? Senão a gente vai cavucar isso a CPI do INSS. Às vezes é só isso, fica cada um na sua, vamos nos compor aqui, como sempre tem que ser, e a vida vai seguir. Às vezes não é nada. O Riso chegou a botar na tela, PF apura repasse de emenda, cidade do pai de Hugo Mota e rei do lixo são alvo, né? Lembrando que o Hugo Mota era o cara que estava falando em algum momento em pautar a anistia, chegou a falar em enquadrar o governo aqui e ali, né? Fim do dia tomou-lhe lá uma operação da PF no pai dele para largar de ser tonto. A gente tá falando de uma briga institucional no Brasil, amigos, que
é dessa natureza, né? A gente tem setores da Polícia Federal que são instrumentalizados pelo governo federal, outros são independentes, outros são mais próximos do STF. Tem muita coisa que acontece nesses bastidores. E naturalmente tem muita gente honesta na Polícia Federal, muita gente séria, e eu confio nessa ala séria. Mas também tem coisas estranhas que rolaram, e a gente não pode negar que coisas estranhas rolaram aí, envolvendo o comando da PF, desde o governo Bolsonaro. Eu acho que desde o governo Dilma, especialmente do governo Dilma, a gente começou a ter uma esculhambação institucional muito grande, e essa esculhambação passa pelo governo Temer, ela acelera no governo Bolsonaro e ela chegou no fundo do poço agora. Os poderes no Brasil, eles estão atuando de maneira completamente desarmônica, e o sistema de freios e contrapesos não vem sendo positivo no sentido de que um limita o excesso de poder do outro, mas na verdade eles tentam o tempo todo criar equilíbrios instáveis na roubalheira de cada poder e nas atribuições de cada poder. No fundo, né, quando a gente vê o judiciário brigando com o legislativo sobre orçamento secreto, é sobre controlar a roubalheira do outro, não porque é roubalheira, mas porque é do outro, entendeu? E isso interfere na atuação deste outro, e aí pode moderar as relações de poder entre eles. Mesma coisa o executivo preocupado, quando era governo Bolsonaro, com certos arroubos de poder do judiciário, né? Então, você tinha a briga aí, é uma briga de todos contra todos, é uma briga hobbesiana. É muito louco que, né, de acordo com Hobbes, e isso sim, vamos dizer, em apartada síntese, né, de maneira, não vou aqui reduzir a obra do Hobbes à minha análise tosca, né? Porque eu sou um tosco, o Hobbes é um monstro. Mas a ideia de uma briga de todos contra todos, né? Todos os homens, o homem é o lobo do próprio homem, todo mundo se matando, e aí você surge com a autoridade estatal como uma forma de regular essa briga. Se a gente imaginar o Estado brasileiro dessa maneira, você percebe que não funcionou, porque as instituições, elas estão permanentemente em guerra, e elas não terminam a guerra, e a guerra só se agrava. E aí você precisaria então da refundação do Estado brasileiro, né? Por isso que a gente fala de uma guerra civil como um estado de refundação, ou seja, uma guerra declarada contra o narcotráfico, porque essa guerra civil declarada contra o narcotráfico seria uma refundação do Estado brasileiro e a imposição de uma nova ordem. Porque do jeito que está, a atual ordem, que é a ordem da Constituição de 88, ela está neste processo. Então a gente, veja, parece que eles tentaram apagar da história o que foi o maior dos escândalos brasileiros, que é a Lava Jato, que é o Petrolão, mas poxa, se você olha direitinho, a gente já está falando em grandes escândalos, orçamento secreto, esse do INSS, na casa das dezenas e dezenas de bilhões. É tudo na casa dos bilhões. Parece que assim, os agentes públicos não conseguem se segurar. Tem um afã ali, um afã cleptocrático que os caras não conseguem brecar. E, né, é fogo isso. Senhor Rafael Almeida Riso. Senhor. Temos notícias sobre isso que aparentemente... seria mostrar orçamento secreto, né? Só para mostrar para vocês o tamanho da bronca. Despesa livre no orçamento cai a zero em 2029. Economistas veem colapso. Que é o colapso que o Kim Kataguiri falou, que é o famoso colapso de 28. Que um monte de gente tá falando, tá? Eu já vi o André Chalders falar, já vi Kim Kataguiri falar, já vi Marcos Lisboa falar. Tá todo mundo comentando 2028 como data limite. Eu vou entrar agora numa das primeiras consequências pro governo federal desse escândalo, tá? A gente vai botar já o Ciro Gomes, mas antes eu preciso... Vamos lá, Rizão, vamos começar aqui pelo nosso PDT, né? O PDT avisou publicamente que vai sair da base do governo. Então vamos ouvir. Isto aqui é o foco da minha indignação. Infelizmente, olha o que é que eles falam. Começou com o Bolsonaro, verdade. Começou com o Bolsonaro, começou no Temer, passou no Bolsonaro, na faixa de 200, 300 milhões por ano. No governo Lula, passou para 3 bilhões por ano. O que é que nós temos que fazer nesse momento? Sob o ponto de vista da apuração desse crime, nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores, qualificar quem se apropriou desse dinheiro lá, enfim, sujo, tirado dos aposentados que estão doentes, sofridos e tal, e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro. Agora, nossa, fecha essa parte. A idade chega, cara, é um saco, com todo respeito aí. Você precisa demorar tanto pra falar que tem que punir severamente os ladrões de velho. É muito, porque blá, 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 blá. É muito prolixo, Ciro. Muito prolixo. Porque fica parecendo meio que o João Plenário falando essas coisas. Não é só sobre linguagem, tá? Como é que é? O meio é a mensagem, né? A forma qualifica a mensagem. Na verdade, a forma é a mensagem também. Então, a mensagem do Ciro passa um discurso meio politicão
de algum politicão que tá lidando com esses termos de maneira politicona, né? Oh, isso aqui é culpa do Temer, do Lula e do Bolsonaro. Tá bom, já entendi sua crítica, vamos lá. Vamos para a responsabilidade política. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula. Ah, vão transferir para auxiliares? Isso é tentativa de queima de fusível. Sabe para que serve um fusível na casa? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação. Pois isso é tentativa de queima de fusível. O Lupe, até onde eu sei, e eu sei muito, é um homem sério. Homem de vida simples. Conheço, já fui na casa dele muitas vezes, não tem nenhum hábito, não tem nenhum sinal exterior de riqueza e tal. Na medida em que o Lula queima, frita o Lupe e nomeia o seu braço direito para o lugar, ele está conseguindo apenas subornar vocês da imprensa. Por quê? Qual é a culpa do Lupe, se não uma responsabilidade remota que cabe ao Lula, política não dolosa e tal. Ora, e o que é que o Lupe fez de omissão que o secretário executivo do Ministério, nada mais nada menos do que responsável pela gestão do Ministério, deixou de Olha fazer só, igual? né, mesmo no último escândalo que saiu assim, aqui, tá? No mínimo, a atuação, no mínimo, porque eu não vou condenar o cara aqui, né? Mas no mínimo a atuação do Lupe é suspeitíssima, né? Associações ligadas a pessoas que trabalharam com o mesmo sindicato com ele participando ativamente do esquema, tá? Associações e sindicatos que tiveram participação dos sindicatos ligados ao universo dele com sendo partícipes do mesmo escândalo, tá? Ele dizendo que sabia, mas estava investigando e em algum momento ia falar. A nomeação do cara que ficou pro INSS, feita por ele. Um escândalo que estava, volta a colocar, rodando, que rodava dentro do INSS já de antes dele chegar, e que continuou e se agravou durante a gestão dele. Tá? No mínimo, Ciro, ele é um puta de um incompetente, mas é um incompetente de marca maior, é um dos maiores beossos, é um imbecil completo. No mínimo, é isso. Porque ele não tinha dados, ele não estava acompanhando isso, ele não estava vendo os convênios. Assim, as reclamações ligadas a descontos e abatimentos nas aposentadorias estavam estourando, um monte de gente reclamando. E ele não viu, ele não... o que está acontecendo? Era o trabalho dele. Ele entrou já no 3º ano do governo Lula. No mínimo, assim, você deveria suspeitar, então, se não da probidade, eu suspeito da probidade, que todo mundo tem que suspeitar da probidade de um cara como o Lupe. Mas assim, o cara é um mongoloide, né? O cara não sabe o que tá fazendo lá. O cara só tá mamando lá. E o cara ficou mamando, falando que estava investigando, que, eu tava achando estranho, hein? Pô, assim, falar, não, eu conheço o Lupe, tá? Eu vi ele não tem sinais externos de riqueza, então ele não estava roubando. Calma aí, cara. Calma aí. Atribuir como tá atribuindo ao Temer, ao Bolsonaro e ao Lula, olha só o que eu vou falar, uma responsabilidade maior do que a do Lupe, sendo que o Lupe tinha, vamos dizer, um contato direto com a matéria, é no mínimo uma declaração política. E eu acho que, vamos dizer, haverá responsabilidade política não só dos mandatários, mas dos demais. Falar que o Lupe é só um fusível é bom enquanto argumento retórico. E talvez seja bom pro jogo interno do PDT, pro Ciro se firmar como liderança. Mas para nós não temos nada a ver com isso, não somos do PDT, tampouco ligamos se o Ciro vai ser candidato. Isso não é o que interessa, tá? Assim, o Lupe é ligado a um mundo sindical que ganhou muito dinheiro com essa história até agora. Acho curioso que as pessoas não se falam, né? Ninguém se fala. Pessoas que trabalharam com ele foram, vamos dizer, diretores de sindicato, junto com ele, ganhando mó grana. Escândalo de dezenas de milhões rolando com esses caras, e esses caras não vêm, né? E ele, né, que tem o comando do INSS, que comanda, né, por ser ministro, vamos dizer, essa área toda ligada ao trabalho, com denúncias na casa das dezenas de milhares sobre isso, com reclamações e tal, simplesmente não soube. Ficou curioso, né? Que curioso. É um grande... É um animal, é um débil mental completo. Enfim, cara, assim, eu não consigo... Né, o Ciro é um sujeito inteligente, dá pra entender a manobra política que ele tá fazendo, mas assim... Você acha que cola, Riso? Honestamente? Não cola. Não cola. Eu botei matéria pra você na tela aí, Renan. Veja bem, o Juscelino Filho
Tem casos dele rodando há uns 2 anos e o governo Lula segurou esse cara por 2 anos. Por Lupe ter sido chutado em uma semana, quer dizer que o negócio era feio. Exatamente. Exatamente. O escândalo é muito grande. Falar que vão fazer um bode expiatório do Lupe, como o Ciro tá dando a entender, isso aqui é um bode expiatório, então o Ciro é um fusível, né? Porque a ideia do fusível é justamente essa, você coloca ele na casa, né? E aí você, quando vai ter a tensão aumenta, ele estoura o fusível, mas ele salva a fiação da casa e, por extensão, os eletrodomésticos, né? O aparato eletrônico instalado ali, o eletroeletrônico instalado ali. Legal, entendi. Mas não pareceu o caso, não, tá? Tem muito eletrodoméstico que já tá queimando. A analogia não cabe, porque tem muita coisa queimando na casa. São dezenas de milhares de velhos que foram roubados nessa bagaça. Por extensão, o Lula acaba sendo atingido, então os danos já estão acontecendo. Os danos, e pode ser que sobe pra mais gente, né? Pedaços da casa inteira podem dar merda. Setor financeiro pode dar merda. A história não cabe, a analogia não cabe, nada disso cabe. Vamos terminar de ouvir. Compreende? Eu só espero que o PDT... Isto é envergonhante para mim, eu fico morto de vergonha e acho uma indignidade inexplicável. Mas o PDT... É sempre isso. O Ciro, só uma coisa, né? O Ciro tá eternamente com vergonha das roubalheiras do PT e o partido dele tá eternamente no governo do PT. É sempre isso, né? Eu ouço que o Ciro tá muito bravo, que isso toma vergonha com o que o PT tá fazendo, e o partido dele tá sempre com o PT, né? É tipo aquele marido, olha só, é a 9ª vez que a minha esposa tá aprontando, isso aqui é uma indignidade, né? Amor, volta pra casa, eu tô voltando. Todo bravo, né? É sempre isso, né? Ele tá sempre saindo de um governo Lula, tá sempre indignado com o governo. Ô meu velho, declara independência. O Lula e o PT chamaram o Ciro de nazista nas vésperas da última eleição. Aí vai lá, passa o primeiro turno, estou declarando apoio aí ao Lula, não sei o que. Porra, meu! Não, mas é a estratégia política deles. Entendi, eu acho uma bosta essa estratégia política. E ter um partido político como o PDT pra adotar esse tipo de estratégia que no final você tem que ficar lambendo o cara, é uma merda, cara. É uma merda. Porra, cara. Abraça o mundo, cara. Tente coisa nova. Ó, eu falo aqui como alguém que brigamos com a direita, quero que o Bolsonaro se foda. Tá? Ó que delícia, eu quero que o Bolsonaro se foda. Tá? Não vamos jogar a estratégia que o Centrão tá montando com o Tarcísio. Dane-se, não quero, cara, os caras, foda-se, ó que libertador, porra. Não adianta ficar falando grosso, não é porque eu vou fazer acontecer, mas na hora de qualquer composiçãozinha política do partido dele, o cara já tem que se adequar ao petismo. Aí também, né? PT, você tem 25 anos para parar de roubar. Exatamente. É isso, sabe? É complicado, porque aí ele tá bravo, agora vamos romper. De novo. Aí o PT volta pro governo, não, tamo junto, tá? Tamo compondo que o campo progressista, não sei o que. Vai vir com aquelas conversas. Porra, galera, 2025, PT, corrupção, PT, 2025, hello, né? Tá envergonhado? Né? É foda. É foda pra dizer o mínimo, entendeu? Então, que legal. A bancada do PDT na Câmara decide deixar base aliada ao Planalto e diz que será independente. Hoje é muito fácil fazer isso, porque eles podem perder o ministério que eles tinham, né? E aí eles simplesmente contam com o orçamento secreto. Ó que legal. Né? E agora eles declaram independência. É ruim isso PT, que legal, é ruim isso PT, mas o resto eles continuam andando lá, porque hoje o Legislativo permite isso. Agora, isto pode precipitar muitas coisas? Depende se as pessoas vão realmente sentir o escândalo, tá? Esse é um escândalo, amigos, que ele atinge diretamente uma base eleitoral muito específica, que são aposentados e pensionistas, pessoas mais velhas. Uma parte dessas pessoas com certeza é bolsonarista e está em grupos de WhatsApp indignados, tá? Outras pessoas são eleitores do PT. Essas pessoas não são exatamente muito mobilizadas e mobilizantes. Então pode ser que o escândalo, ele fique conosco, né, com a imprensa, com as redes sociais, com as pessoas comentando, pô, isso aqui é uma puta de uma roubalheira, isso é uma sacanagem, é roubar dinheiro de velho, puta de um, né? Mas as vítimas, elas ficam meio passivas, né? A gente vê os vídeos das vítimas contando a história, e a própria reação das vítimas é uma reação passiva. A reação quando eu fui ver, eu abri minha conta, e aí não tinha o dinheiro, e eu achei errado, porque era pra ter o dinheiro, e não tinha, e tinha uma dedução.
né? Tem uma passividade, né? Tem uma falta de energia, né? Coitados, são velhos, né? São pessoas idosas. Que... Imagina, Renan. O quê? Também tem pessoas fictícias. Operação Mira Grupo, que criou idosos fictícios para fraude do INSS. PF cumpre 3 mandados de prisão e 8 de busca em Minas Gerais. Prejuízo ultrapassa 11 milhões e meio. Vamos lá. Caramba, mas assim, isso tá generalizado. A PF e o Ministério da Previdência Social deflagraram nesta terça-feira a Operação Egrégora contra uma associação criminosa que fraudava os cofres da União, criando idosos recebendo benefícios. Como ela fazer isso? Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem e Betim, todos em Minas Gerais. Eles meteram o BPC, né, benefício de prestação continuada. Segundo a PF, o grupo criminoso atuava criando pessoas fictícias, falsificando certidões de nascimento, blá blá blá. A maioria das fraudes envolvia benefícios assistenciais para idosos de baixa renda. 10 idosos passaram por 40 pessoas fictícias, os fraudadores receberam valores indevidos por quase 20 anos, conforme os cálculos da investigação. Os prejuízos causados da União ultrapassam 11,5 milhões. A PF disse que a operação evitou um prejuízo adicional superior a 5,2 milhões aos cofres públicos. É isso, né? Estão mexendo aí, estão pegando. Lembra do Doge, né? Aquele aparato que foi montado pelo Elon Musk para ficar pegando os absurdos e a roubalheira e os gastos indevidos que aconteciam com o orçamento americano, boa parte deles ideologizados, boa parte deles ligada a ONGs, né? Em grande medida o que eu tô vendo o TCU e a PF fazer, não é que é a nossa versão disso, mas é algo que tem efeitos similares, que mostra assim, caracoles, o dinheiro do orçamento ele é drenado para as coisas mais absurdas possíveis. O dinheiro do orçamento brasileiro ele é drenado pra merda, roubalheira, estupidez, fraudes de toda sorte, e aparatos inteiros são montados para roubar e assaltar o Estado. Então volto a colocar. Para ter funcionado esse golpe, teve que ter funcionário público concursado, ganhando bem? Teve. Teve comissionado? Teve. Teve sindicato e associação? Teve. Teve financeiras, bancos, coisas do tipo? Teve. Teve político? Teve. Você teve que ter todo esse... É um aparato muito grande, tá? E a investigação, ela tem que pegar todo mundo desse aparato. Porque é um aparato que, né, é grande, é ramificado... assim, o agente político teve que ganhar, o eventual agente ali do Estado, concursado, teve que ganhar, todo mundo, para a operação funcionar, todo mundo ganhou. Vai ter que ter conta aberta em outros países, eventuais recebimentos em criptomoeda, tem móveis e imóveis que foram comprados, carros de toda sorte. Quando foi deflagrada a operação dos 6 bilhões ali, pegaram a casa da galera, é sempre aquela coisa, uma Ferrari na casa do cara. Né? Um cara de uma associação, de um sindicato merda, eu volto a falar aquele modelo de gente, aquele cara com formato de Edinaldo, né, um sujeito com toda uma formação craniana, uma massa adiposa, a lá Edinaldo, com uma prostituta de secretária, esses caras dando golpe ali, né? O cara com uma Ferrari em casa, por filho dele, retardado, comer uma vagabunda andando com a Ferrari que o pai comprou, roubando os outros. E no fim do dia, vocês sabem quem paga, né? Antes que falem, não, os velhinhos não são os velhinhos que pagam. Tá, quem paga é você, porque você paga a aposentadoria desses velhinhos. E são velhinhos de baixa renda, cara, eles devem ter contribuído muito pouco. Então você tá pagando. Você tá pagando através dos impostos que você paga diariamente. Até porque, né, é o dinheiro do ano que você vai pagando as parcelas da Previdência aqui, né? O dinheiro do passado já foi queimado. Então,